Você que para muitos superou um Getúlio, superou um JK, esse é o legado que você quer deixar como presidente da República em 2026 ou em 2030? Olha, primeiro, Cajuru, eu vivo o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Aos 79 anos de idade, eu digo para todo mundo que eu me sinto um ser humano completo. Por que completo? Primeiro porque eu sou um cara que estou apaixonado pela minha Janja. E eu não imaginava que aos 79 anos a gente pudesse se apaixonar, gostar de alguém de verdade e viver bem com aquela pessoa, sabe? Então eu só penso coisa boa. Segundo, eu, quando votei para presidir esse país pela terceira vez, eu votei com uma convicção, com a certeza que eu ia consertar o Brasil outra vez. Da mesma forma que eu consertei em 2023, 2003 eu quero consertar em 2023. Porque esse país estava abandonado, esse país estava largado, esse país não tinha política cultural, não tinha política para indígena, não tinha política para o movimento sindical, não tinha política para o negro, não tinha política de cultura. Veja, a cultura que é uma coisa extraordinária em qualquer parte do mundo. Simplesmente acabaram com o Ministério da Cultura. Então eu votei, e além disso eu votei para fazer a economia crescer. E eu te conto uma história que aconteceu comigo em Hiroshima, em janeiro de 2023. Eu, recém-eleito presidente da República, estava lá e encontrei com a presidenta do FMI. E ela falou, porque a economia do Brasil vai crescer 0,8%, não sei das quantas. Eu falei, diretora, eu acho que a senhora não conhece o Brasil. E a senhora parece que faz questão de não conhecer o que nós fazemos no Brasil. Eu não entro para governar um país para fazer a economia decrescer. Eu entro para fazer ela crescer. E por que eu entro para fazer ela crescer? É porque somente o crescimento econômico, com a distribuição correta do resultado do crescimento, é que faz com que o país possa dar certo. Ao mesmo tempo, eu estou convencido que nós estamos vivendo hoje o melhor momento da geração de emprego nesse país. Estamos com 6,4% de desemprego, que é um padrão extraordinário. Próximo do recorde, inclusive. Próximo de você ter o emprego, sabe? Ou seja, desemprego zero. Segunda coisa, nós temos a ideia de que com esse emprego formal, a gente precisa cuidar do emprego informal. Ou seja, nós temos que cuidar dos chamados pequenos e médios empreendedores individuais, que são as pessoas que não querem estar dentro de uma fábrica, são as pessoas que não querem estar dentro de uma loja, são as pessoas que não querem ter um chefe. As pessoas que querem trabalhar por conta própria, as pessoas que querem acreditar em si e querem crescer. Então nós temos que pensar também em fazer crescer a economia formal e crescer esse lado da economia, que tem milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que querem trabalhar por conta própria. E nós então precisamos fazer com que essas pessoas tenham todo o incentivo do governo. A terceira coisa é fazer com que o dinheiro circule. Sabe o que acontece? Se a economia cresce 3%, esse crescimento tem que ser distribuído para todos os brasileiros. Não é ficar concentrado na mão de meia dúzia, é ficar distribuído para que todo mundo possa ter dinheiro. E a minha tese é que muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza. É distribuição da riqueza. É fazer o dinheiro circular, fazer as pessoas consumirem, fazer as pessoas viajarem. Ou seja, é esse país que nós estamos construindo e é por isso que eu digo, sabe, que as coisas vão dar certo. Eu sou muito otimista, mas muito. Você pode, se você quiser escolher no planeta Terra, de quase 8 bilhões de seres humanos, um cara otimista, vá no Palácio do Alvorada que você vai encontrar um cidadão otimista. Otimista na vida pessoal, otimista na política, otimista na economia. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia, sabe? Não acredito nisso não, porque eu já venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país. Nós sabemos fazer política social para as pessoas que mais necessitam, sem esquecer aqueles que não estão abaixo, sabe, do Cade único e que precisa ser tratada pelo governo. Então, o legado que eu quero deixar para esse país é o legado da credibilidade do povo no país, é a autoestima do povo brasileiro, é o emprego, sabe, com salário justo, é o empreendedorismo ficando cada vez mais profissional, cada vez ganhando um pouco mais, e é a sociedade ter possibilidade de estar na escola, de fazer universidade, de ter um emprego melhor. Esse é o legado que eu quero deixar. É um legado de que o povo brasileiro recuperar a sua autoestima, viver bem, sabe, ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia, ter o direito de ir no restaurante e levar a sua família para comer pelo menos umas 2 vezes por mês, ter direito de comer uma carne se quiser comer uma carne, ter direito de viajar,
sabe, para outro estado, para conhecer o Brasil. É esse legado que eu quero deixar. Eu tenho certeza que nós vamos deixar. É só você pegar os números. Pegue todos os números, veja quantas pessoas estavam andando de avião e veja quantas pessoas estão agora. Veja quanto era o salário mínimo, veja quanto que é agora. E veja a massa salarial, que já cresceu ano passado 11,7%, esse ano vai crescer outra vez. E você sabe que quando o salário cresce, quando o salário mínimo cresce, é dinheiro distribuído, é gente consumindo mais, é o comércio vendendo, a fábrica fabricando, o povo comprando e a economia vai em frente. É esse país que eu quero deixar. É o legado de prosperidade para 210 milhões de brasileiros e brasileiras. E, presidente Lula, Leila do Vôlei, eu sou muito direto, eu odeio entrevistar alguém que começa falando que está triste, que está pessimista, que não acredita no amanhã. Portanto, um começo diferente, Leila do Vôlei, dessa entrevista para o mundo inteiro. Agradecemos os canais aplicativos smarts, LG, Samsung, Android, iOS, tudo do comando da Sul TV. É a sua vez, admirável Leila do Vôlei. Obrigado, Cajuru. Presidente, falando um pouco de mercado financeiro, tem uma pressão do mercado, né, e até do próprio Congresso, com relação a corte de gastos. E eu sei que essa semana o senhor teve uma reunião com a Haddad, com o Ministério, para apresentar um pacote. Existe essa expectativa mesmo? Vai ser apresentado esse pacote? Só pode adiantar alguma coisa? Não, veja, eu não posso adiantar porque a gente ainda não concluiu o pacote. Perfeito. Eu estou num processo de discussão muito, muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira, para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Veja, obviamente que eu disse isso no meu primeiro mandato. A gente só pode gastar aquilo que a gente produz, aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem capacidade de arrecadar. Mas se o governo tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, pode fazer essa dívida, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Acontece que nós não podemos mais jogar toda vez que você tem que cortar alguma coisa em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, claro. Eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Ou seja, foi aprovado no Congresso, foi aprovado no Congresso esses dias um negócio muito generoso em que a gente fez desoneração de 29 bilhões para os empresários mais ricos desse país. Esses empresários vão abrir mão da desoneração para que a gente possa ter uma coisa mais importante na economia brasileira, com mais arrecadação e sobrando mais dinheiro para a gente fazer mais coisa nesse país. Porque essa é a conversa que a gente tem que fazer, a discussão muito séria. Sabe, de que é uma responsabilidade do Poder Executivo, é uma responsabilidade do Poder Judiciário, que eu quero saber se também estão dispostos a fazer gasto, sabe, naquilo que é excessivo. Eu quero saber se o Congresso está disposto também a fazer um corte nos gastos, porque aí fica uma parceria e uma cumplicidade para o bem, para que todo mundo faça o sacrifício necessário para a gente colocar a economia em ordem. Porque se essas pessoas tivessem essa vontade de que o orçamento seja correto, sabe, no governo anterior, a gente não tinha a situação que a gente herdou. As pessoas se esquecem que quando eu assumi a presidência, nós tivemos que fazer uma PEC de transição que colocou quase 170 bilhões para a gente poder governar 2023, inclusive pagar a dívida do outro governo. Inclusive terminar o governo dele. Ora, as pessoas se esqueceram de que nesse país foi gasto quase 300 bilhões de reais para que ele se mantivesse no poder, ou para que a gente não ganhasse as eleições. Então, esse país se esquece que a gente não tinha Ministério da Cultura, Ministério do Indígena, Ministério da Igualdade Racial, e que nós estamos reconstruindo isso porque nós achamos que é necessário que a sociedade brasileira tenha representatividade, sabe, na totalidade e naquilo que é, sabe? Na elaboração das políticas públicas. Não, né? Não apenas para ajudar, mas como o Brasil é um país muito plural, sabe? É preciso que a sociedade esteja representada no governo.
Então, eu tenho certeza, Leila, tenho certeza com uma fé que eu tenho em Deus, que a gente vai consertar esse país. Eu tenho certeza. Tem uma coisa que eu durmo tranquilo, porque, Cajuru, eu sou um cara que eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque um cidadão que nasceu em Caetés, em 1945, numa pobreza desgraçada e não morreu de fome até 5 anos de idade, já foi um ato de generosidade de Deus para comigo. Depois, um cidadão que não tem um diploma universitário, que tem apenas um curso médico, ser eleito presidente da República pela terceira vez, terceira não, quarta, é outro ato de generosidade de Deus. Então, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, porque eu não consigo adivinhar. O que eu sei é que meu mandato vence dia 31 de dezembro, agora vai vencer dia 5 de janeiro, sabe? E eu quero deixar esse país pronto. Eu quero deixar esse país com o povo comendo mais, com o povo estudando mais, com o povo vivendo mais feliz, com o povo mais otimista, sabe? Com mais segurança pública. É por isso que eu fiz a reunião com os governadores, para a gente discutir qual é a responsabilidade de cada ente federado para cuidar da segurança pública. Eu quero saber aonde é que o governo federal pode entrar para ajudar os governadores, porque, na verdade, quem cuida da polícia é o governador, da polícia militar, da polícia civil. E a gente só pode entrar quando eles requisitam. Então, o que nós queremos é fazer uma PEC discutida com os governadores. O governo federal não quer se intrometer nos estados, o que a gente quer compartilhar com os estados responsabilidade para fazer com que a sociedade brasileira possa viver mais tranquila na periferia e no centro. Que não haja tanto roubo de telefone celular, que não haja feminicídio, que não haja violência contra os pobres, que não haja, sabe, esse excesso de morte das pessoas pobres da periferia, sabe, na maioria negra. Esse país tranquilo é que eu quero deixar. E é por isso que nós estamos tentando compartilhar. Nunca antes na história do país, um presidente da República toma decisão chamando os governadores para participar. Sim. É a terceira reunião que eu faço com os governadores, quando a gente acaba de ter um presidente que não conversava com os governadores. E aos estados nem falava com os governadores. Todo ato que eu vou, Cajuru, pode ser o meu pior adversário. Ele é convidado para participar. E se for, será tratado com respeito e com fidalguia, porque é isso que eu aprendi com a dona Lindu. Respeitar as pessoas. E quando eu falo, eu sei disso porque represento o estado de Goiás, onde há divergência do governador contigo, e vejo tudo o que Goiás tem direito em recursos, e vejo a forma como você trata o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Leila do Vôlei, você e eu estamos, graças a Deus, entre os senadores mais econômicos dos 81. Eu, inclusive, presidente Lula, se eu pudesse me ajudar, eu entrei com o primeiro projeto no começo do mandato, com a taxação das grandes fortunas e com a proposta de 50% da redução dos nossos gastos, os privilégios e tudo. O senhor pode entrar no portal de transparência e colocar, senador Cajuru, eu não gasto um centavo. Nem o café do meu gabinete eu aceito que o dinheiro seja público. Os funcionários dividem entre eles. Então eu concordo plenamente contigo. Eu acho que isso aí é o nosso grande sonho, que pode conseguir isso no nosso país, se Deus quiser. Agora, presidente, o senhor fala um pouco do que recebeu. Então essa pergunta, Leila, eu acho que ela é inevitável. De toda a herança que você recebeu, qual foi a que te mais aborreceu e a que mais te deu entusiasmo para ter esse otimismo de corrigi-la? Olha, primeiro, a coisa mais desagradável que eu encontrei no país é que nós encontramos uma sociedade mais desestruturada do ponto de vista da organização. Ou seja, a sociedade brasileira, ela sempre teve divergência política, sempre teve divergência ideológica, mas ela nunca teve o ódio estabelecido na sociedade, nunca teve. Ou seja, eu lembro que a gente fazia a campanha política em São Paulo, em qualquer outro estado, você terminava um comício, você encontrava com o adversário, cumprimentava, se abraçava, tomava cerveja, ou seja, o cara era meu adversário, mas não era meu inimigo. Agora foi estabelecida a ideia do inimigo, foi estabelecida a ideia da mentira, a prevalência da mentira, a prevalência do ódio, a prevalência do fake news é uma doença que precisa ser extirpada da sociedade brasileira, porque é muito mais fácil você contar uma mentira do que você contar a verdade. A verdade você tem que explicar, a mentira você não tem que explicar. Você pode difamar uma pessoa
sabe? No segundo, hoje, com esse mundo digitalizado, com essa, sabe, rede digital, que é uma coisa absurda. Não sei se você viu nas eleições americanas, sabe? Em 2 dias, ou seja, eles publicaram 2 bilhões de fake, ou melhor, os fake news tiveram acesso de 2 bilhões de pessoas em 2 dias. Incrível. Ou seja, você destrói qualquer imagem, você destrói qualquer pessoa. E eu encontrei esse mundo. Só rapidinho te interrompendo. Essa madrugada, eu estava acompanhando a eleição, tudo tal, entra no TikTok, vem um plantão do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos dando notícia, luto no Palácio do Planalto, onde estamos aqui agora. O presidente Lula acaba de morrer. Eu falei, gente, que ponto que nós chegamos? Não, eu já vi entrevista minha aí, um picareta qualquer dizendo, não é ele, esse aí é falso, ele já morreu. Esse tipo de imbecilidade. O que acontece de concreto, sabe, é que uma das coisas que eu prometi a mim mesmo era tentar restabelecer a normalidade nesse país. A normalidade na relação com o Congresso Nacional, a normalidade na relação com o Poder Judiciário, e definir claramente as coisas. Qual é o papel do Poder Judiciário? É fazer, sabe, o cumprimento da nossa Constituição e julgar os processos que a sociedade quiser. Qual é o problema do Legislativo? É legislar. É fazer as leis que a gente precisa fazer nesse país, e o nosso papel é executar, sabe, a economia brasileira. Se cada um cumprir com a sua responsabilidade, esse país volta à normalidade, volta tranquilamente a viver num clima de paz. Sabe, não precisa pai parar de falar com o filho, não precisa tio parar de falar com o sobrinho, ou seja, esse mundo do ódio, essa coisa nervosa, essa coisa, sabe, eu diria até nojenta na política, porque o cara que estimula o ódio, o cara que estimula a mentira, ele não deve viver bem com a consciência dele. Eu acho que quando ele deita a cabeça no travesseiro à noite, sabe, é muito triste ele saber que não vai dormir direito porque mentiu o dia inteiro, porque fez provocação o dia inteiro, porque falou mentira o tempo inteiro. Então eu quero fazer com que esse país volte à normalidade. Sabe, eu não tenho, veja, eu não converso com as pessoas perguntando que partido a pessoa é. Eu trato todo mundo com muita dignidade e com muito respeito, porque isso é uma coisa que você não aprende na universidade, você aprende no berço. Foi a minha mãe que me ensinou a ser educado, foi a minha mãe que me ensinou a ser respeitador, e foi a minha mãe que me ensinou a dizer o seguinte: eu gosto de respeitar, mas eu gosto de ser respeitado também. Eu gosto de ouvir, mas eu gosto de falar. E todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser. Ninguém. Eu gosto de você, Leila, como você é. Claro. Eu não quero te mudar. Eu gosto de você, Cajuru, como você é. Eu não quero te mudar. Eu não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você seja você. O que eu preciso aprender é ter tolerância para aprender a conviver com os contrários. Viver com uma coisa antagônica, viver com uma coisa que pensa diferente. Mas esse é o charme da democracia. Esse é o charme da democracia, ou seja, é 2 pessoas antagônicas conversarem, estabelecerem regras e viverem bem, cada um cuidando daquilo que acredita, sabendo que o seu limite para respeitar a democracia é não adentrar ao direito dos outros. Ou seja, nós temos barreira, sabe, no cumprimento do processo democrático. E eu respeito muito isso, Cajuru. Eu respeito muito isso porque eu acho que é isso que faz com que a gente viva bem. É isso que faz com que a gente possa deitar toda noite e, sabe, dormir o sono dos justos. Presidente, só aproveitar essa deixa que você está falando sobre redes sociais, né? Redes sociais, fake news. Como é que o senhor lida com esse tipo de comunicação hoje, né? Porque a gente sabe que tem as fake news, tem vários memes também. Como é que é para um presidente nesse momento em que a maior crítica vem em rede social? A gente vê as brigas, geralmente, que acontecem, os debates em redes sociais. Como é que o senhor lida com essa nova forma de se comunicar com o seu eleitor? Olha, primeiro, você é muito generosa em tratar isso como rede social. Pois é. É bem por aí, a gente sofre bastante. É melhor a gente tratar como rede digital, que tem uma parte que é social e tem uma parte que é canalhice o tempo inteiro. É muito desagradável você ver que muitas vezes prevalece a quantidade de ensinamento para você ser ruim e não para você ser bom. Bem, eu acho que essa revolução digital que o mundo vive, que era uma coisa que deveria ser muito benéfica para a humanidade, muito construtiva,
ela foi utilizada uma parte para maldade. Eu fico triste. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não uso celular. Nós sabemos. E por precaução. Veja, primeiro que eu não tenho interesse de saber de tudo todo dia. Sabe, a minha cabeça não consegue processar mais notícia do que ela foi preparada para processar. Então eu quero saber das coisas que interessam ao Brasil. Eu tenho muitos assessores, eu converso com eles me passam as informações. Além disso, eu tenho a Janja, que vive na internet o dia inteiro também, me passa as coisas boas. E eu não quero saber de coisa ruim. Não quero saber de coisa ruim. Eu quero saber daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu posso interferir para ajudar as pessoas. Eu não quero saber de notícia que não me interessa. Ah, aconteceu na Malásia, tal coisa. E daí? Aconteceu na Malásia, tudo bem, o que eu quero saber? Aconteceu não sei aonde, um cachorro mordeu não sei quem, tudo bem, o cachorro mordeu não sei quem, vamos tratar do ferido e vamos punir o dono do cachorro. Mas eu não perco tempo com notícias inúteis. Não perco tempo. Eu fico com pena das pessoas que passam o dia inteiro no celular. Você está conversando com uma pessoa e o cara está do teu lado com o celular, ou seja, ele não está presente. Uma vez eu fui numa reunião do PT e eu descobri a Gleice falando e 26 pessoas com o celular na mão. Nossa. Esses caras não estavam na reunião. Eles estavam em qualquer parte do mundo, menos da reunião. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. E, presidente Lula, isso está acontecendo até com casais. E depois uma coisa mais séria, viu, Leila? É que eu quero me respeitar. Isso. Eu tenho horário de almoço, ninguém pode ligar para mim a 1h da tarde. Meia-noite. Eu não quero até receber, isso, né? Tá eu não quero receber rotina. telefonema quando eu estou no banheiro. Eu não quero receber telefonema depois das 9h da noite, eu não posso interferir. Mas dentro do cara me telefonar, o presidente, você está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você? Faça. Eu não vou pedir para não fazer, que faça. O presidente, sabe, 11h da noite. Presidente, você sabe que morreu? E daí, porque eu quero saber que o cara morreu 11h da noite, eu não vou poder fazer nada. Deixa para me ligar às 8 da manhã. Sabe, que aí eu vou poder tratar, vou poder ir para o enterro. Sabe, então eu não quero saber das coisas de forma precipitada, porque eu acho que a má utilização do celular hoje é uma dependência digital. Você tem a dependência química, você tem a dependência alcoólica, você tem a dependência de um monte de coisa. E a dependência digital tem pessoas que não conseguem suspirar sem estar com o celular na mão. O cara levanta às 6h da manhã com o celular na mão e tem gente que carrega 3. O Estuquinha carrega 3 celulares na mão. Sabe? Tem gente que 11h da noite está com o celular, meia-noite está com o celular, vai no banheiro com o celular, está no banheiro com o celular. Eu quero saber para que isso, que bobagem que é essa? Que dependência que é essa? Sabe? Então eu me cuido muito, até por uma questão de segurança. Tá? Leila, eu só gosto de falar no telefone aquilo que eu posso falar para a televisão ou aquilo que eu posso falar para você aqui numa entrevista. Perfeito. Eu não gosto de conversa cifrada no telefone celular. Por isso eu não uso, porque eu aprendi com o Meirelles, quando ele foi do Banco Central, o Meirelles tinha sido presidente do Banco de Boston. Então o Meirelles entrava na minha sala, sem ninguém pedir, ele tirava a bateria e deixava o celular lá fora. Eu falava, presidente, quando eu era presidente do banco, ninguém entrava na sala da diretoria com o telefone celular. Então eu vou continuar tendo esse procedimento. Isso aqui não é seguro, mesmo quando está desligado. Então, a nossa segurança é não deixar celular entrar onde não deve entrar. Só voltando à questão do ódio, me permita, Leila, que eu já comentei essa frase contigo, eu vou lhe passar essa frase que ela cabe muito nesse momento que é o seu melhor, que vive em todos os sentidos, como você já colocou aqui presente, que diz o seguinte: o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, o desprezo, e o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Essa frase para mim, ela é linda. E por falar em ódio, e como você não está nem aí com futrica, mas quer queira, quer não, quem goste ou não goste, a futrica do mundo se chama Donald Trump. E a pergunta que eu não tenho como fazer para ti: presidente Lula, o que de pior pode acontecer com o Brasil com a vitória do Donald Trump dos Estados Unidos na presidência? Olha, eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de um presidente de um outro país. Eu não conheço pessoalmente o Trump.
Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão, mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com Obama, que eu já tive com Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com o resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito escolha do povo. O fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi candidato. Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada. Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca, sabe? Eu espero que seja essa relação que eu já tive, porque quando eu ganhei as eleições de 2003, muita gente dizia, vai ser muito difícil conviver com o Bush. Eu tive uma belíssima relação com o Bush, mas uma belíssima relação com o Bush. E eu vou tratar o Trump como presidente dos Estados Unidos, como eu quero que ele me trate como presidente do Brasil. Ora, se eu tenho que respeitar o presidente dos americanos, que foi eleito pelo povo americano, não cabe a mim gostar ou não. Cabe a mim entender que o povo americano é soberano para eleger o seu presidente da República e ele tem que respeitar que o povo brasileiro foi soberano para me eleger. É assim que eu penso que a gente vai, sabe, estabelecer uma relação civilizada, sabe, uma relação de paz. Até por ser um grande parceiro comercial. E nós temos uma relação histórica com os Estados Unidos, nós temos uma relação histórica e que nós queremos manter. Os Estados Unidos é um parceiro privilegiado nosso. Isso não impede que a gente faça bons acordos com a Europa, isso não impede que a gente faça bons acordos com a China, isso não impede que a gente faça bons acordos no Mercosul. Sabe, eu acho que a minha relação será essa relação, a relação de um presidente com outro presidente, dentro das normas estabelecidas pelo bom senso da democracia. Leila. Presidente, uma pergunta. Eu só vou retornar à questão de fake news, à questão de narrativas dentro de rede social. O senhor teve um problema, o senhor teve um incidente, né, que o senhor machucou a cabeça, e toda hora uma narrativa. E aí é até interessante a gente aproveitar o senhor aqui nesse momento, para o senhor explicar, né, porque o senhor também cancelou algumas agendas importantes, né, por causa desse episódio. Então eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu e a sua reação, né, porque foi realmente algo preocupante e as pessoas criam narrativas. Acho que é uma oportunidade de o senhor comentar um pouco, falar um pouco. Leila, eu caí de onde eu nunca deveria ter caído. Veja, eu cheguei 4:30 da tarde, sabe, no sábado em casa, vindo de São Paulo. E eu sentei para cortar minha unha. Eu cortei minha unha, lixei minha unha, sentado num banquinho que eu sempre sentei. E eu tenho atrás do banco que eu estava sentado, você tem um espelho, tem as gavetas onde você guarda as coisas e tem uma hidromassagem grande, sabe, com 1 metro e pouco de altura. Eu estava sentado, sabe. Quando eu fui guardar o estojo, ao invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. Bom, e aí, o dado concreto é o seguinte, é que não teve mais espaço, ou seja, a minha bunda não levitou. Então, eu caí e bati com a cabeça. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Você achou pro teu cérebro? Eu achei que eu tinha rachado o cérebro, rachado o casco, sem apoio nenhum, né, com o peso do corpo. Eu fui direto para o Sírio-Libanês, eu achei que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro, estou fazendo ressonância magnética, sabe, a cada 3 dias, agora vou fazer fazer uma domingo para ver se eu estou 100% curado. Os médicos me aconselharam a não viajar em voo, prolongado, então suspendi toda a viagem de avião. Ao mesmo tempo, eu estou tomando alguns remédios para prevenção, sabe? Eu vou me cuidar até os médicos dizerem, você está apto outra vez, porque batida na cabeça é uma coisa sempre muito delicada. Os médicos me dizem que é preciso uns 15 dias, 20 dias, até 30 dias para a gente saber os efeitos efetivamente que o tombo causou.
E eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer ele que a batida foi muito forte. Eu não estava cortando a unha do pé. Eu não estava em pé. Eu estava sentado, cortando a unha da mão. E lixei a unha e quando eu fui, sabe, que eu tinha terminado, eu caí. Foi uma coisa, me assustou porque a batida foi muito forte, muito forte, e saiu muito sangue. E eu então pensei que tinha feito um estrago lá dentro, porque o cérebro, ele é como se fosse uma gelatina, sim, sabe? E ele fica circulando lá dentro, ele fica balançando, sabe? E eu pensei que tinha causado, sabe na luta de boxe, quando, sim, o cara dá um murro no queixo do outro, que o cara cai? Eu pensei que eu tinha tomado soco no queixo, essa é a verdade. Bom, mas graças a Deus estou aqui bem de saúde. Graças a Deus. Tá bem, estou tomando alguns remédios de prevenção para evitar qualquer outro mal maior e estou acompanhando com os melhores médicos que esse país tem. E até agora, graças a Deus, não tive nem dor de cabeça. Graças a Deus não tive dor de cabeça, não tive insônia, sabe, não tive nada. Até agora está tudo perfeitamente bem. Essa batida não mexeu com o seu cérebro, não mexeu com a sua mente, não mexeu com tudo que você está nos apresentando nessa entrevista exclusiva depois de tanto tempo. Os médicos me disseram que eu fiquei um pouco mais inteligente. O Calil falou isso? Não, o médico falou. Os médicos falaram? Porque meu mais inteligente. Não, porque meu cérebro está intacto, cara. Então, aproveitando que ficou mais inteligente, eu vou ensinar a jornalista que Lula é o seguinte: se você perguntar, pergunte o que quer para ele, mas ele também responde se ele quiser. Não fique de cara feia para mim. A minha pergunta, aproveitando a tua inteligência. Um homem como Luiz Inácio Lula da Silva, cada vez mais maduro, não está na hora de você ignorar esse maduro? É a lá, Cajuru. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi também, Cajuru, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então, o que nós fizemos lá foi a gente acompanhar o processo eleitoral. E no dia que terminou as eleições, o meu ministro, que era meu enviado lá, o Celso Amorim, perguntou para o Maduro se ele poderia, sabe, mostrar as atas da votação. Perguntou para ele e perguntou para o candidato da oposição. Os dois disseram que iam mostrar. A verdade é que os dois não mostraram. Então nós fizemos uma nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela faz como fez comigo, de não me deixar ser candidato em 2018. Então é o seguinte, sabe, eu quero que a Venezuela viva bem, que, sabe, eles cuidem do povo com dignidade, sabe, e eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Porque eu também não posso ficar me preocupando, olha brigar com a Nicarágua, olha brigar com a Venezuela, olha brigar com não sei com quem. Eu tenho que tentar brigar para fazer esse país dar certo. Quando o Bush me convidou em 2003 para participar da guerra do Iraque, eu falei, Bush, eu tenho uma guerra mais séria, porque eu não conheço Saddam Hussein, não conheço o Iraque, e fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Eu tenho uma guerra contra a fome no meu Brasil, e essa guerra eu vou vencer. E vencemos. E agora, estamos vencendo outra vez. Em 1 ano e 9 meses de governo, tiramos 24 milhões de pessoas da fome e vamos entregar esse país com todo mundo tomando café, almoçando e jantando todo santo dia. Leila do Vôlei, a craque. Perfeito, presidente. Presidente, agora, voltando para o Brasil, agora em novembro nós vamos ter a COP29 em Baku, no Azerbaijão. O ano que vem vamos ter... O Brasil será o palco do mundo. O ano que vem o Brasil... COP30 no Pará. Qual que é a sua expectativa? Porque, assim, nós fizemos uma audiência no Senado Federal e a expectativa da delegação, daqueles que irão representar o Brasil agora em Baku, é a questão do financiamento climático, que é importante. O que o senhor espera dos resultados dessa reunião em Baku e qual que é a sua perspectiva, sua expectativa para a COP30 aqui no Brasil? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu posso falar muito daquilo que eu quero que aconteça no Brasil. Primeiro, você vai dizer para o mundo, né? Primeiro porque o Brasil tem muita responsabilidade nessa questão climática.
E o Brasil tem muita chance extraordinária que nós nunca tivemos. Olha, quando você pensa na questão climática, você pensa na questão da não, poluição do planeta, da não emissão de gás de efeito estufa, do não desmatamento. Você vai pensando numa agricultura de baixo carbono, você vai precisando, numa indústria de baixo carbono, você vai pensando numa série de coisas, inclusive na questão dos combustíveis fósseis, que você tem que pensar. Mas você tem que pensar numa coisa chamada transição energética. E nessa questão da transição energética, o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível pelo tamanho do seu território, pela quantidade de sol, pela quantidade de vento, porque nós vamos fazer muita energia solar, muita energia eólica, muita biomassa e muito hidrogênio verde. Além do que, o Brasil é um país que tem 90% da sua matriz energética elétrica limpa. E o Brasil tem 50% de toda a energia energética limpa, enquanto o mundo tem só 15%. E o Brasil produz etanol desde 1974. E o Brasil vai ser campeão da produção de biodiesel. Então a gente vai ter tudo que o mundo precisa. A gente vai ter hidrogênio verde, a gente vai ter energia eólica, a gente vai ter energia solar, a gente vai ter energia de biomassa, a gente vai ter biodiesel, vai ter etanol de segunda, de terceira geração. E agora o carro elétrico. Então o Brasil pode servir de exemplo para o mundo. É isso que eu quero mostrar na cidade de Belém, no estado do Pará, o ano que vem. Ou seja, o mundo, faz muito tempo que o mundo fala da Amazônia. Então, quando nós decidimos colocar Belém como sede, da Copa, é porque a gente quer que a Amazônia fale para o mundo. Vamos ouvir, porque quando as pessoas falam da Amazônia, as pessoas se esquecem que na Amazônia mora aproximadamente 30 milhões de pessoas, só no território brasileiro. As pessoas se esquecem que tem gente que mora embaixo da copa das árvores. As pessoas se esquecem que tem gente que vive da pesca. As pessoas se esquecem que tem gente que vive da agricultura. Então nós precisamos dar a essa gente cidadania, dar condições de vida. Daí porque o mundo industrializado, que há mais de 200 anos polui o planeta, tem uma dívida histórica e tem que pagar essa dívida. E veja, prometeram 100 bilhões de dólares em 2009 em Copenhague. Sim. E até hoje não pagaram. Até hoje não cumpriram o protocolo de Kyoto, até hoje não cumpriram o Acordo de Paris. E o que nós estamos propondo, Leila? É preciso ter uma governança mundial, senão a gente não consegue atingir nenhuma meta. Quando você toma uma decisão numa COP, você tem que ter uma governança mundial para exigir o cumprimento daquilo. Porque se você toma uma decisão num fórum mundial, num fórum internacional, e depois a decisão da implementação daquilo fica por conta do Estado Nacional, e o Estado Nacional não quer cumprir, quem vai punir? Quem vai exigir? Por exemplo, os americanos nunca cumpriram o protocolo de Kyoto. Ou seja, então, o que nós queremos dizer é o seguinte: nós temos interesse em preservar nossa floresta. Nós temos interesse em ter a agricultura sem carbono, com carbono baixo, mais importante do mundo. Nós temos interesse em ser a matriz energética mais importante do planeta Terra, totalmente, não poluente. Esse é o grande legado que a gente vai trazer para a Amazônia. Nós vamos chegar em Belém, Leila, com um pacote de coisas bem-sucedidas, que vai ser uma coisa extraordinária, que sirva de exemplo para o mundo. Que as empresas venham produzir no Brasil com energia limpa. Nós temos condições de oferecer isso. Então, nós estamos preparando tudo direitinho, nós temos feito muita coisa importante, e nós, quando chegarmos em novembro de 2025, o Brasil quer mostrar ao mundo que nós estamos cumprindo com a nossa função. Veja, Leila, que eu assumi um compromisso, ninguém me obrigou a assumir esse compromisso, é um compromisso do governo brasileiro, que até 2030 a gente vai chegar a desmatamento ilegal zero nesse país. Bom, gente, quem não está esperando pelo quadro, especialmente com o animal político, o presidente Lula. Então chegou a hora do Defina em uma Palavra. Que sempre começa com Leila do Vôlei. Presidente, defina em uma palavra o seu desafio com relação ao Brasil. Olha, eu posso dizer o seguinte: cumprimento. Vou cumprir. Eu pensei que você ia falar de futebol ainda. Estou doido para falar do Corinthians. Vou chegar. Tô doido para falar. Defina em uma palavra Donald Trump. Olha, eu não o conheço. Então definir ele seria um equívoco apenas pela impressão.
quando eu conversar com ele, e aí você me fazer essa pergunta, eu vou poder definir. Defina em uma palavra a economia brasileira. Está sendo consertada. Em uma palavra, a Câmara. A Câmara é a representação mais democrática do povo brasileiro. Define em uma palavra, Janja. Amor. 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 É verdade que ela mudou muito a tua vida em muitas coisas? Até no final de semana, aquela cachaçinha, ela proibiu? Não. Não, isso não? De folgada ela toma comigo. mas mudou muito. Essa palavra é muito bonita, né? Defini-la com uma só. Amor, né? Pronto, acabou, né? Presidente, em uma palavra, a roubalheira no teu Corinthians continua. Vergonha. E o que fazer? Eu não sei o que fazer porque precisa apurar corretamente. Mas eu fico triste porque o Corinthians, depois de 2012, quando ele foi campeão do mundo, o Corinthians poderia ter virado uma equipe sólida economicamente. Um Barcelona. Sabe? Poderia ter virado. O Corinthians jogou fora a oportunidade por pequenez. Sabe? É triste. O Corinthians, que poderia ser um time de grau mundial. Está virando um time de perfil só paulista, sabe? O que é uma coisa muito ruim para um time que tem a torcida que tem o Corinthians. A última pergunta não tem jeito de não fazer, Leila. Você faria? Eu vou matar logo por causa do tempo do programa. Defina Luiz Inácio Lula da Silva em uma palavra. Ou duas, ou três. Humanista. Humanista, uma só? Se você prefere só uma? Uma só. Só uma? Perfeito. Agora nós temos, infelizmente, o encerramento deste podcast Liberados. Passou o segundo, rápido. né? Passou Mas porque é gostoso demais conversar dessa forma, né? E, gente, uma surpresa para o presidente, pode trazer por fineza? A gente fez com o vice-presidente Geraldo Alckmin, sabe o que eu fiz com ele? Olha a meia. Obrigada. Dei de presente para ele a meia. Bonita. Aqui. Gostou? Toma Agora, nosso presente. a lembrança presente. de Leila e eu e nossa equipe para ti, presente. Vê se você vai gostar. É a tua cara. Ô, gente do céu, Coloca no seu o quarto gabinete. São Francisco que eu ganho. Olha. Você sabe que eu ganho do Chico Buarque um São Francisco negro. Olha. Bonito. Esse. Bonito. Pode tirar fotografia, Stucker. O Stuka há mais de 30 anos com o presente, o homem de Os 20 momentos celulares. de oração, que nós sabemos que você também é um homem de fé. É um homem. Para ter otimismo, sempre precisa ter isso a aí. proteção. Presente, só agradecer essa entrevista exclusiva. Você, e senhor, jogador de obrigado futebol. pela entrevista. Você Nós sabe é que agradecemos. você sabe do o carinho, o respeito que eu tenho por você de muitos anos, desde a eleição de 1989. 35 anos. Sabe, de você, Leila, que eu sou um admirador. Obrigada, sabe, um admirador. presidente. E saber que você foi uma atleta tão extraordinária para esse país. Eu, quando vi aquelas moças bonitas jogando, dando murro na bola, eu ficava pensando, essas mulheres são tão bonitas que precisava ter um esporte mais Fruto delicado de muito pra treino, ela. né? Muito treino, muita dedicação. Mas vou dizer para você uma coisa, Cajuru, para você e para Leila junto. Eu sou admirador de vocês. Obrigado. Obrigada. Sou Presidente. companheiro de vocês e quero dizer para vocês que a gente vai estar junto em qualquer circunstância. Se Deus quiser. Né? Pode ter certeza disso. E por este Brasil mais Para justo. ajudar mais Porque- ainda o Brasil. Não, porque uma coisa que é importante é o seguinte, é que a gente tem que saber reconhecer, sabe, quantas pessoas são generosas com você, quantas pessoas são respeitosas com você. E o trabalho que vocês dois fazem no Senado merece o meu mais profundo respeito. Meu mais profundo respeito. Obrigado, querido. Deus e saúde. Obrigado. Agradecidíssimo e até o próximo domingo.